Você faz planos e quando vai percebendo, você mesmo vai entendendo que talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor refazer, repensar ou, quem sabe, até desistir. Bom, será que isso é realidade? É uma conversa sua pontuando de fato o que está difícil, o que não vai dar certo? Ou será que a gente pode pensar até uma forma de se autodesmotivar, uma forma de, quem sabe, se auto-sabotar em decorrência de algumas dores, de alguns medos, de qualquer coisa que possa fazer parte disso, mas que te angustie? Bom, é importante pensarmos sobre isso porque planos são exatamente aquilo que nos leva em frente. E uma vida de qualidade precisa sempre ir em frente. Então, hoje é dia de entendermos essa reflexão para cada vez mais alinharmos e entendermos por dentro qual que é o domínio necessário, o olhar necessário, até o carinho necessário consigo mesmo para colocar os seus objetivos para serem vividos. Meu nome é Victor De Gasperi, eu sou psicólogo clínico e escritor. É um imenso prazer te ter por aqui. Você deve gostar de reflexão, de psicologia. Bom, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e curtir um vídeo, que aqui é um espaço para isso e não é para profissional da saúde não, é para todo mundo. Então vem cá que a gente vai construir muitas reflexões juntos. Bom, sendo esse vídeo um título a ser respondido, por que desmotivamos nossos próprios planos? Bom, a gente precisa começar respondendo falando sobre isso aqui. O medo pelo que pode ser. Isso é importantíssimo. Quando nós falamos do que pode ser, a gente está pensando em duas possibilidades. Pode dar certo e pode não dar certo. E claro, nesta incerteza, o medo ele corresponde mesmo, né? Como uma falta de segurança sobre que possibilidades temos. Bom, isso é para todo mundo, então por que aqui alguém se desmotivaria? Então a gente está falando de uma pessoa que está com uma estrutura talvez mais fragilizada, né? Tem uma história mais fragilizada, a qual esse risco, a qual não é possível medir, né, de dar certo ou não dar certo, ele acaba sendo grande, forte demais para essa pessoa conseguir enfrentar. Pensando nesse sentido, é preciso gerar uma força, uma autoestima, né, uma potência, até um histórico de boas experiências que garantem, olha, dá para ir em frente, vamos tentar, vamos experimentar. Essas características, essa consolidação da confiança também ajuda a separar exatamente o que é de fato realidade, ou seja, isso aqui realmente não, acho que não vai dar certo, tem esse risco, tem esse perigo, do que apenas um pessimismo, traumatizado, ferido, machucado. E pensando no lance de certo ou não dar certo, pensando bem, até dar certo pode ser angustiante para essa pessoa, ao ponto também de, meu Deus, o que eu faço se isso dá certo? Né? Será que eu vou sustentar isso? Será que eu vou dar conta de cuidar disso? Né? De tornar isso parte da minha vida? Ou, do contrário, será que eu vou aguentar a frustração disso não dar certo? Porque também aqui eu estou num lugar de dúvida. Pode ser que dê e pode ser que não dê. Agora, se não der, eu vou estar reafirmando, ou melhor, afirmando definitivamente que de fato eu não sou capaz. Sem nem pensar muitas vezes em uma segunda chance, já que essas feridas acabam colocando esse lugar deprimido em funcionamento. Bom, de forma geral então, quando nós pensamos sobre o medo do que pode ser, ele acaba sendo um grande desencorajador, né? Da vivência de novas histórias, do risco, né, de comprar o risco de experimentar algumas coisas. E a partir disso, então, nós entendemos que consolidar características íntimas e pessoais dessa pessoa, potencializar essas características é o caminho necessário. Porque se você sente que os riscos são maiores do que até a possibilidade de prazer que você possa encontrar, ou melhor, que esses riscos podem trazer algo mais triste, chateado, né? Uma angústia maior do que o prazer que está colocado, bom, você recua, né? Você não insiste. Ah, mas a felicidade pode até ser maior. Pois é, mas então, se a proporção do risco para você é de que ter mais errado do que certo, né? As chances, bom, então naturalmente acaba que o peso do sofrimento ganha muito mais ênfase do que o peso de viver uma grande felicidade. Tudo isso acaba sendo suficiente para que o seu pessimismo invada, o seu olhar desmotivado, despotente invada a si mesmo, que está respondendo a feridas anteriores, né, a machucados e vivências e dinâmicas que você introjetou, que te deixam despotente, formas que você foi educado, formas que você foi tratado, e aí você olha para isso e fala assim, bom, não é uma boa ideia.
E já que eu falei tanto dessas feridas, esse é um ponto importantíssimo, que são as feridas como âncora. Exatamente. Especificando sobre as feridas, nós estamos falando então, acabei de dizer, sobre como eu fui cuidado, que experiências eu tive, o que eu vivi, né? O que me machucou. Isso está desde que como eu fui criado, então se você foi criado sem validação de bem-estar, sem alguém dizendo parabéns, você foi bem, você consegue, bom, já tem uma característica aí bastante faltante, né? Que é a da confiança. Ainda mais se você viveu experiências onde você se decepcionou e ficou machucado e teve dificuldade até de reação, isso ficou ainda mais cravejado dentro de você. Então, acaba que as feridas funcionam como uma âncora de fato. Porque às vezes tem até potência, está andando, mas tem algo amarrado, segurando, puxando, né? E justamente essa âncora fazendo um papel, como eu estava lhe falando, do desmotivador, né? De ideias que precisam chegar ou acabam chegando como uma coisa que te puxa, que te impede de ir em frente. Como nossa capacidade, né, de reflexão é através das palavras, através dos pensamentos, nossa própria psique machucada vai formando, né, ideias, frases, pensamentos, te dando palavras que vão um pouco contra esse lugar. Isso é sinal de feridas não resolvidas, né, de lugares não cicatrizados, porque se estivessem cicatrizados, a gente poderia talvez eliminá-los não no sentido da inexistência, mas de cortar o efeito que eles pudessem ter sobre um momento potente da sua vida. E se isso não está acontecendo é porque essas feridas estão abertas. Claro, não dá para falar, vou só viver a minha vida a partir do momento que minhas feridas forem resolvidas. A vida é ampla, acontecem muitas coisas o tempo todo, não dá para esperar, eu sou perfeito, agora eu vou em frente. Isso nunca vai acontecer. Agora, se chegamos no momento em que, olha, para realizar isso, as minhas feridas já estão pesadas demais, já estão somatizadas demais, estou muito tempo sem olhar para elas, para alguns projetos talvez seja necessário parar, olhar e falar, bom, preciso aqui fazer um detox de feridas, dar uma resolvida em algumas coisas, porque eu quero viver algumas potências às quais, antes de resolver isso, eu não consigo. E então, além de resolver feridas, ou pelo menos minimizá-las, dando devido cuidado, terapia, reflexão, né, boas leituras, nós precisamos solidificar o que garante sua força. Bom, todo mundo percebe que uma coisa lhe faz melhor do que outra. Uma companhia, um tema para estudar, um tipo de livro, um tipo de filme, um tipo de trabalho, um tipo de atitude pela vida. Eu adoro refletir sobre a vida nesse sentido, acho que viver é isso, acho que ter uma vida de qualidade é fazer isso aqui. Pois é, então nós precisamos solidificar ainda mais o que garante tudo isso que lhe dá força. O que é solidificar? Fazer ainda mais. E mais do que isso, não só realizar, mas refletir sobre isso e entender por que eu acho que isso é importante, né? Criar raízes sobre essas boas ideias, sobre essas boas intenções e realmente afirmar, eu faço isso, isso me potencializa, me dá força. E consolidando isso, solidificando, tornando isso mais forte, né? Nós estamos conseguindo então construir toda uma base, né? Toda uma condição de, ao se deparar com seus planos, a desmotivação ou até a autodesmotivação seja uma opção cada vez mais rara. Claro, eu acho que toda escolha a gente sempre vai pensar, putz, o que está em risco, o que não está? O que é possível, o que não está, o que não é, quais as chances de eu me decepcionar, mas talvez com um amparo e com uma condição que você fala assim, olha, eu vou. Primeiro porque eu acho que vai dar certo, né? Senão eu não iria. Agora, mais do que isso, tem chance de dar errado, estou sendo realista que tem, e se der, está tudo bem. Eu tenho outras condições de fazer outras coisas, de tentar depois de novo, de viver outras possibilidades. Tudo isso é a gerência das dores já existentes e da solidificação da potência, né, daquilo que já lhe dá força. E garanto que pelo percorrer da vida você ainda vai descobrindo ainda mais coisas que lhe dão força. Talvez até essa realização que a gente está debatendo aqui, né, de um plano específico. Então, veja que sempre passa pelo lugar de ter cuidado por si próprio. Se nós estamos sangrando, ignoramos o sangramento e seguimos em frente como se nada tivesse acontecido, uma hora isso vai nos enfraquecer e não teremos força alguma para realizar nada. Talvez um bom sinal é justamente esse sentimento de estou desmotivado. Será que eu tenho que olhar para alguma coisa que eu deixei passar? Acho que sim, acho que é uma boa opção. E não se definir como alguém incapaz, mas como alguém que precisa olhar para dores, como todos nós,
para que a sua potência, a sua capacidade de realização fique mais livre, potente e, como a gente está buscando, fique realizadora. Olha, não está errado a gente dizer que de repente é um sentido de se auto-sabotar, mas pense nisso como uma proteção, como uma maneira que a gente tem de evitar medos posteriores, né, angústias posteriores. Faz parte do jogo, faz parte das nossas condições. O que não faz parte é deixar que isso domine as nossas funções. Nós temos funções importantes que de repente estão aí adormecidas e precisam ser provocadas para que consigam vencer os nossos medos e receios, ao ponto de entender que medos e receios realistas são bem-vindos e vão equilibrar o quadro, mas não aqueles que estão simplesmente feridos e disfuncionais. Esses só chegam para atrapalhar. Muito obrigado por ter confiado na minha reflexão até aqui, por termos pensado nisso juntos. Eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal, a curtir o vídeo. Comenta aqui qual é a sua história, qual é a sua relação com seus planos, com a ideia de realização. Vai ser um prazer te conhecer e ouvir seu comentário. E, como sempre, eu desejo que você seja feliz e estamos super no caminho certo. Um beijo enorme.